Pessoal, dando início a mais um programa podcast Contrato Social e hoje com um grande jurista, Dr. Andrei Kampf. Dr. Andrei, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Ô, Thomas, que legal estar aqui contigo, conversando no teu podcast, que eu acompanho. É um privilégio poder bater esse papo contigo no Contrato Social. E, pessoal, para contextualizar a mini bio do Dr. Andrei, ele é jornalista, advogado, com mais de 25 anos de experiência no jornalismo esportivo, criador do portal Lei em Campo, colunista do UOL e especialista em direito desportivo, mestre em direito pela PUC São Paulo e sócio da AK Proteção Jurídica, conselheiro do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo e autor do livro #Praz38. E tem mais um livro, né, Andrei? Tem um livro que eu me orgulho muito, que é um livro sobre direitos humanos e esporte, como o episódio George Floyd acabou transformando as regras do jogo. Do futebol, passando pelo basquete, chegando na NFL. Um episódio, assim, para mim, emblemático sobre mudança no comportamento do esporte e na proteção de direitos humanos. Andrei, conte um pouco para os nossos telespectadores como é que foi a sua formação, como é que você sai aí também, não só você está na área da formação jurídica, mas você também foi para o jornalismo. Como é que essa sua trajetória da sua vida profissional foi encaminhando assim para você chegar no que você é hoje? Eu meio que contrariei um caminho natural. Eu tentei fugir do meu destino. Por quê? Porque meus pais são jornalistas. Meu pai trabalhou na antiga TV Tupi muito tempo, narrou Copa do Mundo. A minha mãe foi apresentadora de TV e depois fez um concurso público para o Estado, trabalhando no Rio Grande do Sul como jornalista. Mas eu imaginei que eu ia construir uma história diferente. Então eu me lembro que lá com 16 anos, a gente não tem muita certeza de nada na vida, mesmo acreditando que a gente sabe de tudo. Eu fui fazer o vestibular para arquitetura e publicidade. Nossa. Falei para os meus pais, olha, estou saindo agora para fazer a matrícula na faculdade de arquitetura na Universidade Federal e de publicidade na PUC do Rio Grande do Sul. Tá, tudo bem, boa sorte, meu filho. Fui lá, fiz a inscrição. Voltei no final da tarde, no final do dia, minha mãe perguntou, e como é que foi? Eu disse, não, deu tudo certo, me inscrevi, só que foi um pouquinho diferente. Ela, como assim? Não, me matriculei em Direito na URGS e Jornalismo na PUC. Isso aqui, o matutino e o noturno. Pela manhã o jornalismo na PUC e à noite o Direito na Universidade Federal. E aí acabei passando. Só que o curso de jornalismo eles são 4 anos. Uhum. O curso de direito são 6 lá no Rio Grande do Sul, o curso noturno, porque a grade é um pouquinho menor, né? A grade durante a semana. Então eu me formei em jornalismo antes e as coisas no jornalismo acabaram acontecendo muito rapidamente, porque eu entrei num processo de seleção na RBS TV, que é a Globo do Rio Grande do Sul, para fazer um estágio e imediatamente fui contratado para ser repórter e apresentador por lá. Eu ainda tinha 2 anos como estudante de direito. E nesses 2 anos eu terminei a faculdade e disse, agora eu vou dar uma descansada, daqui a pouco eu faço um mestrado. Esperei 20 anos para fazer o mestrado, porque a vida no jornalismo e dentro da TV, fazendo reportagem, apresentando na Globo, que eu fiquei 25 anos, ela te apaixona, mas ao mesmo tempo te escraviza. A gente não consegue fazer absolutamente mais nada, porque a gente viaja muito, né, Thomas? Assim, tá uma semana aqui, o teu chefe te avisa, olha, semana que vem você vai ficar uma semana no Alasca, como eu fiquei para contar uma história sobre a Olimpíada de Esquimó. Semana que vem tu vai para o Catar, ficar 15 dias, então a gente não consegue fazer absolutamente mais nada. Era muito imprevisível a agenda. A agenda muito imprevisível. Eu costumava brincar que eu não me governava, porque o meu chefe de reportagem que fazia minha escala, meu dia a dia. E foi assim durante muito tempo na Globo. Mas a paixão pelo jornalismo foi desde pequeno. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ir atrás de informação. E a paixão pelo direito também. Eu gostava de ver filme, né? Que tivesse tribunal, que tivesse júri. E aí eu imaginei que em algum momento eu pudesse conciliar as duas. O tempo da Globo isso não foi possível. Doutor Andrei, você trabalhou por 25 anos na Globo, cobrindo grandes eventos esportivos. Qual foi a cobertura mais marcante da sua carreira? Tem algumas, assim, fazer uma Olimpíada é um privilégio, né? A gente está no principal evento esportivo do mundo, que reúne todas as modalidades. Eu tive o privilégio de fazer Olimpíada de Inverno. Copa do Mundo é fantástico porque tu está diante dos teus ídolos, né? Daquelas pessoas que contam a história do futebol. Mas por curiosidade, talvez a
que mais tenha me marcado foi uma série que eu fiz para o Jornal da Globo, que contava a realidade do futebol brasileiro. E é uma série sobre a 4ª divisão do futebol brasileiro. Então era uma série assim, 4ª divisão, o lado D do futebol, né? Por ser a série D. E porque eu acho que ela espelha muito o que é o futebol na realidade, né? Quando a gente fala de futebol, a gente tem, na verdade, uma grande ilusão, um sofisma de que o futebol que a gente consome, que é o futebol da Série A, do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Arrascaeta, né? Desses grandes personagens do Valência, do Internacional, são o futebol brasileiro. Mas não é verdade. O futebol brasileiro, ele é um retrato do trabalhador brasileiro. Sim. A gente tem 800 clubes profissionais no Brasil. 800 clubes. Alguns têm o privilégio de jogar divisões nacionais, que é até a 4ª divisão. A imensa maioria não consegue, joga só estadual. Então o retrato do futebol brasileiro não é o retrato do Messi, não é o retrato do Cristiano Ronaldo, não é o retrato de jogadores que atuam no futebol brasileiro na 1ª divisão ou na 2ª divisão. É da Série D, da 4ª divisão, que tem uma faixa salarial que vai de 2 a 5 mil reais. E olhe lá. É uma faixa salarial, é um grupo de jogadores que convive com desemprego, com dupla jornada de emprego. Então essa série para o Jornal da Globo, a gente mostrou exatamente isso. A gente ficou 45 dias viajando pelo Brasil para fazer 2 clubes da região norte do Brasil, 2 clubes da região sudeste, 2 clubes da região nordeste, 2 clubes da região centro-oeste, 2 clubes da região sul, para contar exatamente como é que é esse retrato, essa geografia do futebol brasileiro, que é uma geografia de dificuldade, que é um retrato de jogadores com dupla jornada de emprego, com salário de atrasados, ganhando muito pouco, e essa é a imensa maioria do futebol brasileiro, dos jogadores do futebol brasileiro, que ganham, na média, não ganham mais do que 5 mil reais. A gente tem 5% dos jogadores brasileiros que ganham mais de 5 mil reais, segundo informações da CBF, as mais atuais. Então, a grande verdade é que o futebol brasileiro, até 95%, vai viver, aqueles que jogarem profissionalmente, em dificuldade, como vive a imensa maioria do trabalhador no nosso país. E, Andrei, como é que você vê, por exemplo, os times que estão em Série A1 e depois não tem esse calendário, né? De repente está no B4 disputando, ou seja, no comecinho do campeonato aqui, no primeiro semestre, o calendário o atleta está ganhando bem. Mas no segundo semestre, ele tem que aceitar baixar o seu salário. Como é que você vê essa desproporcionalidade do futebol brasileiro? Essa é uma grande questão. Uma vez eu escrevi um artigo para o UOL e para o Lê em Campo justamente falando sobre isso. Para mim, a profissão de jogador de futebol, ela é a pior profissão do Brasil. Porque ela tem a média de salário do trabalhador normal, só que tem essa dificuldade que o trabalho, por exemplo, em função do contrato especial de trabalho desportivo, prevê a possibilidade desse trabalho ser reduzido. Coisa que é inconstitucional para qualquer outra atividade. Sim. E mais do que isso, eles não têm no horizonte a possibilidade de aposentadoria, Dr. Thomas. Como é que vai se aposentar numa carreira que é de 10, 15 anos? Ele precisa se reinventar profissionalmente para depois conseguir a aposentadoria. Eu acho que tem uma grande discussão no futebol que precisa ser fomentada pela CBF, pelas federações, que é criar um mecanismo de transição de carreira no futebol. Né? Para que atletas que joguem futebol por 5, 10, 15 anos e consigam comprovar esse vínculo, tenham a partir das federações estaduais, com apoio da iniciativa privada, um mecanismo de possibilidade de migrarem para outras profissões ou mesmo se estabelecerem dentro do esporte, mas com preparação, com curso profissionalizante ou com uma bolsa de estudos, com auxílio médico e auxílio jurídico durante esse tempo. Então comprovou 5 anos que jogou profissionalmente, parou a carreira, a federação, através de um grande acordo com a iniciativa privada, consegue um financiamento para proporcionar para eles que se faça um curso profissionalizante para uma transição de carreira ou se faça uma faculdade para a transição de carreira, e durante esse tempo ele vai ter atendimento médico, odontológico e também um atendimento jurídico para ajudar dentro desse processo de transição. Porque eu acho que é algo muito importante. A gente vê vários personagens do futebol, pessoas importantes que não conseguiram, infelizmente, se organizar financeiramente, passando por grandes dificuldades e sem ter ali na frente o horizonte da aposentadoria. Então eu acho que é algo que precisa ser pensado em função dessa pergunta que você fez, que foi muito inteligente, né? O futebol, pelas especificidades que tem, é a pior profissão no mundo, porque ela tem a realidade do Brasil, ela tem a realidade do trabalhador brasileiro, com a possibilidade de redução de salário, e ela não tem o horizonte da aposentadoria. Quer dizer assim, né, Andrei? Você está diante de um sonho, mas de repente, ao mesmo tempo, se torna um pesadelo.
Exatamente. Inclusive nessa matéria sobre a Série D, que você fez eu me lembrar, talvez o momento mais marcante foi quando eu entrevistei o Luiz Carlos. O Luiz Carlos era um zagueiro de 35 anos, capitão do Araguaia, um time que jogava a 4ª divisão da região centro-oeste do Brasil. Ele tinha passado por 10, 12 clubes, era o principal salário do time, uma referência técnica dentro da equipe, mas já estava em fim de carreira. Daí a gente foi entrevistá-lo, eu e o Ari Júnior, que era cinegrafista da Globo, que faleceu, infelizmente, naquele acidente da Chapecoense, um grande amigo. E aí a gente chegou na casa dele, era uma casa muito simples, de um cômodo e sala, e a gente não encontrou espaço para locação, a gente teve que fazer fora de casa. Porque a casa dele era muito simples, como da imensa maioria dos jogadores brasileiros. E aí, depois de uma série de perguntas lá, conversando com ele, eu chego e pergunto para o Luiz, o que o futebol te deu? Ele olha para aquela casa, ele baixa a cabeça, pensa um pouquinho, diz, olha, economicamente o futebol não me deu nada. E começa a chorar, aquele zagueiro de 1,90 m, forte, gigante. E aí eu espero um pouquinho e pergunto, você faria algo diferente se tivesse a possibilidade de voltar no tempo? Ele disse, não faria tudo exatamente igual, porque eu continuaria lutando pelo meu sonho. Isso, futebol alimenta um sonho. Sim. O que eu acho que as pessoas precisam ter consciência é de que só uma minoria, uma pequena minoria mesmo, vai conseguir transformar a vida através do futebol. Andrei, como é que você vê agora a modernização da legislação desportiva? Eu cito aqui a SAF, eu cito aqui, hoje você pega grandes atletas no futebol fazendo muitas propagandas, quer dizer, hoje o atleta tem outro tipo de rendimento além do futebol. Esse marketing jurídico hoje também é muito grande. Como é que você vê essa nova economia para o futebol brasileiro e como que os jogadores devem levar essa oportunidade para eles, né? Sem dúvida nenhuma. A gente está vivendo uma transformação no futebol que as pessoas não estão se dando conta. E, obviamente, o direito tem acompanhado. Acho que o direito no Brasil, a gente perdeu uma oportunidade com a Lei Geral do Esporte, que a gente ainda não sabe qual vai ser essa lei que vai voltar do Congresso, porque tem muitos vetos para serem analisados ainda pelo Congresso e não foram analisados. Mas a gente tinha a oportunidade histórica de realmente avançar e criar o que eu costumo dizer, uma consolidação das leis desportivas num ambiente só, como se fosse uma CLT do esporte, né? Só que a gente teve vários vetos e a Lei Pelé continua em vigor e a gente não conseguiu sistematizar num documento só a legislação esportiva. Mas a gente vive uma transformação e o Dr. Thomas apontou aqui duas das principais, que é a Lei da SAF e essa Lei Geral do Esporte, que mostram que abraçam uma realidade, que é a realidade da profissionalização da gestão do esporte, e que mostram que não há mais um caminho dentro do esporte que não seja um caminho da profissionalização. Hoje a gente vê gigantes do futebol brasileiro que não adotaram pilares de governança, de compliance, que não adotaram uma gestão responsável e profissional, que caíram e tiveram muita dificuldade para se levantar. E alguns ainda estão em situações muito complicadas. A gestão amadora no futebol não tem mais espaço. A profissionalização ela é necessária. A legislação chegou e está cada vez mais rigorosa na vigilância e gestão esportiva. Então, a gente vê clubes menores conseguindo ter um resultado desportivo muito melhor do que clubes tradicionais, porque os clubes estão organizados, entenderam a nova realidade. É uma nova gestão, né? É uma nova gestão. A gente precisa de novas gestões. Porque o que está acontecendo? Em função dessa nova realidade, da chegada das bets, da chegada das SAFs no Brasil, da transformação, da migração do clube associativo para o clube empresarial, a gente tem muito mais dinheiro circulando. E quando a gente tem dinheiro circulando, a gente precisa muito mais de conformidade, a gente precisa muito mais de segurança jurídica. E tendo mais segurança jurídica e para ter mais conformidade, a gente precisa de uma gestão mais profissional. Porque senão não vai ter ninguém para colocar dinheiro no nosso negócio. Porque quem está investindo hoje cobra de quem vai receber esse dinheiro justamente uma gestão mais responsável, uma gestão mais profissional. Doutor Andrei, a gente tem aqui um bloco especial que você pode aqui indicar um livro, um documentário, um filme para os nossos telespectadores. E eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta e você responde isso no nosso segundo bloco. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o Dr. Andrei Kampf. Doutor Andrei, qual o livro que você indicaria para os nossos telespectadores?
eu vou pedir licença aqui para o Dr. Thomas para não sugerir um livro jurídico, pode ser? Lógico. Já que a gente está falando um pouquinho de esporte, um pouquinho de jornalismo, um pouquinho de direito, eu vou sugerir Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano. Porque eu acho que ele é um livro que conta muito dessa cultura do futebol. Tem algumas provocações jurídicas interessantes que faz com que o advogado reflita muito sobre questões em que o esporte precisa estar mais protegido. E ele também traz muita da reflexão sobre a cultura do futebol. Né? É um livro fantástico que eu acho que advogado vai gostar, jornalista vai gostar, qualquer pessoa que se interesse pelo futebol, torcedor, uma torcedora, vai achar interessante, porque o Eduardo Galeano é um grande escritor, um cronista fantástico, escreve com uma facilidade e um talento raro, que eu acho que é um grande programa, uma grande diversão para o fim de semana, ler o livro Futebol ao Sol e à Sombra, do Galeano. Doutor Andrei, participamos juntos em vários eventos, né, da Expo COB, por exemplo, acho que uns 2 anos aí levando conhecimento para esse público. Você chegou a palestrar também nesses eventos com outros ministros da área do TST, né? Eu cito aqui o ministro Caputo, Guilherme Caputo, também Douglas Alencar, outros ministros, e os temas eram vários temas que lá eram discutidos juntos com o professor Paulo Feus, que aqui eu quero mandar um abraço para o professor Paulo Feus. Dentre dos temas que foram mais discutidos, acho que o ano passado, foi a questão da manipulação dos resultados. O que você poderia falar sobre esse tema agora, nessa situação que a gente vê alguns casos específicos ocorrendo no mundo afora, sobre a questão da manipulação dos resultados e qual é o seu alerta para os jogadores de futebol em relação a esse tema? Excelente provocação, porque quando a gente fala sobre manipulação de resultados, até pouco tempo, Dr. Thomas, a gente tinha uma ideia, e era uma ideia minha e da imensa maioria das pessoas que trabalham com esporte, de que a manipulação de resultados, obviamente que é algo que precisa ser controlado, porque ela atinge a essência do esporte, que é a incerteza de resultado, que alimenta a paixão do torcedor, que faz com que o torcedor vá para o estádio, porque eu não sei se meu time vai ganhar ou não, né? Que é o que movimenta a economia do jogo, porque se a gente soubesse de véspera qual seria o resultado, ninguém pagaria para assistir um streaming, para assistir um jogo e ir para um estádio. Então, garantir integridade é algo inegociável dentro do futebol. Mas a gente imaginava que isso acontecia só nas divisões de baixo, naquelas divisões onde o trabalhador da bola seria mais suscetível por ganhar pouco dinheiro ao suborno, à corrupção de um corruptor, daquele manipulador de resultados. Só que a gente viu, a partir da operação penalidade máxima, que começou lá em Goiânia, de que ela atinge também a elite do futebol brasileiro. E a gente está vendo casos, inclusive na Europa, envolvendo jogadores brasileiros, que ela também atinge a elite do futebol mundial. Sim. Isso mostra algo que é fundamental, que a gente precisa, além de investir em ciência, em tecnologia, para controlar a manipulação de resultados, que é algo que o futebol está muito bem, já tem várias empresas que trabalham com isso, com resultado suspeito, fazendo cruzamento de dados, investir na conscientização. O jogador precisa saber desde sempre, como um trabalho fantástico, eu vou aproveitar aqui para falar, porque é a oportunidade de falar, desde as categorias de base, como o Ibrachina faz, de conscientização dos atletas, de que a responsabilidade que eles têm com o futebol é muito grande. Tomar um cartão amarelo não é uma brincadeira que se fez com um primo, com a namorada, com um irmão ou com um amigo. Aquilo atinge a integridade, que é a essência do jogo. Por isso, os dispositivos do esporte punem com rigor a manipulação de resultado. Porque ela precisa ser combatida com rigor. Então, eu acho que a gente precisa avançar em algumas frentes. A justiça desportiva tem um papel fundamental. E a gente já tem regulamentos dentro do esporte que trazem uma punição pesada à manipulação de resultado, porque, de novo, atinge a integridade do jogo. A gente precisa de um trabalho de conformidade, de compliance dentro das entidades esportivas, na Federação Paulista, na Federação Gaúcha, na CBF, trabalhando com conformidade para ajudar a proteger a integridade dentro do esporte, com compliance, e um trabalho de educação que está dentro desse trabalho de conformidade das federações e dos clubes, que é a conscientização do atleta de que a manipulação de resultado é algo grave e que, se ele for pego manipulando o resultado ou sendo conivente com a manipulação de resultado, a pena pode ser dura, inclusive de banimento no esporte em caso de reincidência. A
A gente tem atletas jovens sendo proibidos de exercer a profissão por 2 anos em função de manipulação de resultados. A gente tem o Lucas Paquetá, que é um talento do futebol mundial, sendo julgado pela Premier League, pela FA, pela Federação Inglesa, sobre manipulação de resultados. Então a gente precisa entender que isso é muito grave. Isso atinge a todos. Atinge o Dr. Thomas, atinge o André, atinge o Felipe, atinge a todos. Sim. Que trabalham com futebol e fazem parte dessa cadeia associativa do esporte. E outra, né, doutor André, se ele for julgado, que nem você falou, e for penalizado, praticamente acaba a carreira de um jovem atleta que está despontando no futebol, né? Imagina um atleta de 20, 21 anos que começa a ter oportunidade e começa a ser visto por um grande clube, ficar 2 anos punido sem poder atuar em algum clube. Como é que ele vai ser visto? Que clube que vai investir? E quando ele tiver 23, 24 anos, obviamente que o olhar, o radar para ele vai ser muito menor. Então, isso pode acabar e pode ser decisivo para determinar o fim de uma carreira de um jovem atleta. Doutor Andrei, na sua última publicação no portal Lei em Campo, você comentou sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador Luigi do Palmeiras. E com base nesse artigo, gostaria de fazer algumas perguntas. Como é que você acredita que a inclusão da perda de pontos nos regulamentos esportivos para casos de racismo pode de fato ser um divisor de águas no combate à discriminação no futebol, ou que impede os clubes e as entidades esportivas de adotarem essa medida? Excelente provocação, porque quando houve o episódio do Luigi, a gente viu uma grande comoção, porque eu acho que foi algo chocante, que nos tocou, em função da coragem que o Luigi teve de, diante de um microfone da Conmebol, se posicionar da maneira que tinha que se posicionar, contrariando uma lógica que é a lógica do silêncio. As pessoas são vítimas de racismo, são vítimas de preconceito no ambiente esportivo, historicamente se calaram. Ele não se posicionou. Isso provocou uma comoção e a gente viu os clubes brasileiros se posicionando e pedindo a punição desportiva para o Cerro Porteño, inclusive que ele fosse expulso do campeonato, banido do torneio. Mas se a gente for procurar lá no Código Disciplinar da Conmebol, não tem essa possibilidade. O julgador, o intérprete, não vai encontrar o tipo para banir o Cerro Porteño. E, obviamente, a gente sabe, como estudiosos, curiosos da área do direito, que a gente precisa agir com razoabilidade e proporcionalidade. A gente teve episódios de racismo que foram ainda mais violentos do que esse contra Luigi. Sim. E não houve perda de pontos. Então eu, por mais que defenda, historicamente defendo, quem acompanhar minhas publicações vai ver a pena desportiva, que eu acho que ela é importante para mudar essa cultura, a gente vai ver que não caberia uma punição tão forte, tão grave no caso do Luigi, porque não traz no regulamento privado da Conmebol esse tipo de punição. O que a gente precisa, a partir desse episódio, criar uma consciência coletiva, pressionar as entidades esportivas para colocarem nos regramentos privados do esporte a manifestação preconceituosa com pena desportiva. Perda de pontos ou até exclusão do campeonato, dependendo da gravidade e dependendo da reincidência também. Esse é um caminho possível. Agora, quando lá em 2022 a CBF colocou essa possibilidade para os clubes brasileiros, a imensa maioria silenciou. Entendi. Que hoje, talvez, refletindo um pouco mais, tendo mais consciência da gravidade dos fatos, tenha revisto esse tipo de posição. E hoje seja um favor, que bom. Tomara que se coloque isso em debate novamente para a gente ter esse tipo no CBJD brasileiro, no regulamento da competição brasileira. Hoje tem, mas diante de um caso assim que teria que ser muito forte, né, com algum personagem do clube participando, a gente precisaria colocar no regulamento também a manifestação por parte de torcida com perda de pontos e também dentro do Código Disciplinar da Conmebol para a gente ter esse caminho para a punição desportiva, que eu acho que é um caminho necessário para a gente mudar essa cultura. Inclusive, ano passado, motivado pelos episódios que envolveram o brasileiro Vini Júnior de racismo na Espanha. Foi uma repercussão internacional. Que teve uma repercussão fantástica, porque o Vini Júnior, assim como o Luigi, se posicionou contra o preconceito. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, pediu às federações internacionais que colocassem nos códigos disciplinares a perda de pontos por atos discriminatórios. Agora, que confederação fez? Que federação internacional fez? Precisa se cobrar. E o Infantino precisa cobrar.
Porque eu acho que a gente tem alguns avanços que são institucionais. É muito legal ver a CBF fazendo campanha contra o racismo, colocando banner, colocando outdoor, a FIFA e o Infantino se manifestando dessa forma, o Palmeiras, os clubes brasileiros se posicionando. Agora a gente precisa de atitudes efetivas, de um comprometimento real contra o racismo. E esse comprometimento real vem com o quê? Com a tipificação dentro dos regulamentos esportivos e com a justiça desportiva praticando e atuando, o que traz esses códigos disciplinares, o que trazem esses códigos privados do esporte. Aí com punição, porque aí a cultura vai mudar. Sim. Olha o que aconteceu com aquele clube, olha o que aconteceu com aquele jogador. A gente precisa mudar a nossa cultura. Andrei, como é que você vê também a base do futebol brasileiro, né? A gente hoje a gente vê que a seleção brasileira não foi para as Olimpíadas. Como é que você vê essa possibilidade do Brasil melhorar a sua base? Como é que você vê também a copinha? Como é que você vê a formação dos atletas? O que você tem assim de ideias para modernizar o futebol brasileiro? Eu acho que o futebol brasileiro ele é vocacionado para a formação de talentos. E historicamente, os clubes trabalharam exclusivamente nessa formação. A categoria de base era uma forma de ganhar dinheiro. Sim. E não preparar o time e não habilitar o time para grandes conquistas. Mas essa formação ela vem com uma série de responsabilidades. E eu acho que são cuidados necessários que a legislação traz. Inclusive com a formação do atleta, com psicólogo, com cuidado com a educação, com nota. Porque a gente sabe que dessa base, só uma minoria vai seguir a carreira no futebol. Sim. O Dr. Thomas aqui com o Ibrachina e acompanhando de perto o trabalho que se faz no Ibrachina, sabe que desses atletas que eles começam lá com 15, 17 anos, sei lá se 5 ou 10% vão virar profissionais. Sim. Talvez nem isso. O funil é muito maior. Então tem uma série de compromissos que precisam ser cumpridos. Então essa organização no futebol, quando a gente fala de gestão profissional, ela começa necessariamente nas categorias de base, entendendo as responsabilidades, os compromissos que os clubes precisam ter e se organizando para quê? Para formar esse atleta para os clubes, para gerar uma economia para a indústria do futebol, para gerar qualificação técnica para esses clubes que também são competidores, não são só clubes formadores, e também para proteger esses atletas durante esse período em que eles estão sendo formados. Porque provavelmente, olha, o futebol tem um privilégio de conseguir dar educação a alguns atletas que, se tivessem fora das categorias de base dos clubes, talvez não tivessem acesso a uma educação. Então, isso é uma transformação social que o futebol pode fazer e que é fantástica e que se precisa entender essa responsabilidade. Então, dentro das categorias de base, precisa haver esse compromisso, um compromisso social e esse compromisso de formação, entendendo que o futebol de base ele é fomento de talentos, ele é uma fábrica de talentos, ela pode gerar uma economia muito grande, mas precisa ser trabalhado desde as categorias de base dos clubes, quando a gente fala em gestão profissional, em responsabilidade, em conformidade, em compliance, em gestão responsável, precisa começar lá embaixo, com uma categoria de base organizada dentro de um modelo que seja um modelo de referência, entendendo as especificidades de cada clube, o planejamento estratégico de cada clube. O que eu quero? Eu quero ser um clube formador? Ótimo. Eu quero ser um clube formador, mas eu também quero gerar talento para o meu clube, entendendo dentro desse planejamento estratégico qual o melhor caminho a ser traçado para que essas categorias de base trabalhem da melhor maneira. Doutor Andrei, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, fazer essa pergunta para você. O que você daria de conselho para os nossos telespectadores que estão iniciando na área do direito e também quem está querendo entrar no jornalismo desportivo? Qual conselho você daria para, de repente, já que você tem essas duas formações, é importante unir essas duas informações, essas duas formações? Eu acho que não. Tá? Nenhum jornalista ou grande jornalista necessariamente precisa ser advogado, ou algum grande advogado necessariamente precisa ser jornalista. Acho que não. O que eu acho fundamental dentro da atividade que a pessoa se propõe a ter é que ela seja uma apaixonada. Eu quero ser advogado porque eu gosto muito do direito. Eu quero ser jornalista porque eu gosto muito do direito. Porque não existe profissão fácil. Sim. Todas as profissões vão exigir da gente
um empenho muito grande. E se a gente faz algo que a gente não gosta, esse empenho passa a ser também um sacrifício. É difícil suar no que a gente gosta, mas é muito mais difícil suar naquilo que a gente não gosta. Sim. Então, primeiro que entenda realmente, porque são duas profissões, principalmente a área do direito desportivo, que é uma profissão nova, que agora que os clubes estão começando a entender e o mercado está começando a entender a necessidade de um especialista nessa área. E do jornalismo, que é uma profissão que está vivendo um tsunami de transformação na forma de entregar e consumir conteúdo, que são profissões difíceis, inclusive de se ganhar dinheiro, de se ter uma estabilidade profissional. Mas a pessoa só vai conseguir, vai tornar esse caminho um pouco menos difícil se ela for uma apaixonada pelo que ela faz. Porque é o que eu digo para todo mundo, e eu falo para o meu filho. Meu filho quer ser jogador de futebol, mas obviamente já está pensando... Ele está com quantos anos, André? Ele está com 12 anos. Mas ele já está pensando em outros caminhos, porque sabe que é muito difícil. Mas assim, quer ser jogador? Se tu encontrar alguém que está suando 2 gotas de suor e tu só uma, tem alguma coisa errada. É verdade. Tu tem que suar 3. Então, assim, em qualquer área, seja no jornalismo, ou seja no direito, seja um apaixonado e estude e se esforce mais do que os outros. Porque toda transformação e toda conquista vem a partir do suor, da dedicação, e depois o talento vai ajudar muito. Mas sem suor, sem dedicação e sem paixão, a gente não chega a lugar nenhum, nem no direito, nem no jornalismo. Andrei, e quais são os seus próximos projetos? Tem algum livro novo, alguma iniciativa no esporte ou na área do direito que a gente possa esperar? Eu estou escrevendo um livro que se chama 20 Juri-Histórias que Mudaram o Esporte. Que são 20 casos emblemáticos de personagens do esporte que sofreram algum tipo de constrangimento a partir das regras privadas do esporte e resolveram se rebelar contra essas regras. Se rebelar é buscar os seus direitos que entendiam como necessários. Ou seja, a participação de atletas muçulmanas em competições podendo usar o hijab, que é aquele véu islâmico. O esporte não permitia o uso do hijab, o que era uma violência à liberdade religiosa. Sim. E depois de muita provocação, uma série de discussões jurídicas, elas ganharam o direito de poder competir com o hijab tecnológico. Nossa, que interessante. Interessante. A gente tem o caso do Vini Júnior, que levantou o braço contra o racismo, e a gente teve as primeiras punições na Espanha de prisão a 2 torcedores que cometeram crime de ódio na Espanha, porque lá o crime de racismo não é tipificado. Então foi uma decisão histórica movida justamente pela inconformidade do Vini Júnior com uma cultura num estádio. Ele viu que o que estava acontecendo era algo absurdo, mas não silenciou como os outros, se posicionou, e o esporte teve que mudar, com regras mais rígidas dentro da Espanha e do futebol espanhol, e com o Estado agindo e punindo com prisão esses torcedores. Tem o caso também da primeira corredora mulher que correu na Olimpíada na maratona de Boston. Ela não podia competir como mulher, então ela competiu com um nome masculino, e daí, em função disso, houve uma repercussão grande. 2 anos depois, as mulheres passaram a correr a Olimpíada, a maratona. Uma atitude que também transformou o esporte. A regra das corridas de rua, onde as mulheres não poderiam participar, porque se entendia que ela não tinha condições físicas para correr 42 quilômetros. E a partir dessa provocação, dessa irritação que ela gerou no meio esportivo, e houve, obviamente, uma comoção, né? Houve o abraço da sociedade com relação à causa dela, a Maratona de Boston passou a permitir que mulheres corressem. Então são 20 histórias. Tem o Senna também, como o Senna ajudou a transformar a Fórmula 1 a partir do episódio da tragédia dele, deixar a Fórmula 1 mais segura, né? Porque várias das questões que ele tinha colocado e que estavam em votação foram aceleradas depois da morte dele para tornar a Fórmula 1 mais segura. Então é um livro que está me deixando bem animado e bem motivado. Pessoal, quero aqui agradecer a presença de vocês até este presente momento e agradecer ao nosso convidado especial, Dr. Andrei Kampf, pela belíssima exposição, e mais uma vez fazer um novo convite para você, que você venha mais vezes no Contrato Social Podcast, que eu sei que o tema desportivo é muito amplo, Andrei, e tem muitas novidades, né? Tem as bets, que a gente não falou das bets. Verdade. Então aqui fica o convite para os nossos próximos programas aqui do Contrato Social. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, siga a gente nas redes sociais e também para o nosso próximo programa social, Contrato Social Podcast, aqui com a gente, aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Thomas. É um prazer conversar contigo. E tu não me convida, tu me convoca. Foi muito legal e passou muito rápido mesmo o programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Andrei.